Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim, aqui no canal 526 e 26 também, assim como na nossa página da universidade. Pois bem, o curso de Medicina promoveu, por meio da Liga Acadêmica de Clínica Médica, no dia 17 de agosto, o segundo simpósio de Clínica Médica. Mas um dia antes, no dia 16, ocorreu um pré-evento com a transmissão do filme A História de Nós Três e de Nós Quatro, dirigido pelo médico psiquiatra Jorge Alberto Salton, de Passo Fundo. E o Dr. Salton está aqui conosco para falar sobre o filme e a temática em torno dele. Bem-vindo, professor. Prazer ter aqui no nosso espaço pela primeira vez. Eu sei que o senhor já veio na primeira edição do seminário, mas que bom que o senhor está de volta para falar sobre filme. Afinal de contas, o senhor está aproveitando um veio artístico para mostrar ao público em geral uma série de situações relacionadas à medicina. Bom, eu agradeço o convite, né, Mário, estar aqui. E eu sou professor de medicina desde 1980, coisas da idade, né? Sempre ensinando ou psiquiatria, eu sou médico psiquiatra, ensinando relação médico-paciente, ética médica. E desde 2006 eu comecei a produzir filmes sobre dramas, sobre temas que provocam um debate e reflexão no meio médico. Não só no meio médico, toda a área da saúde e a população em geral, né? Então eu passei a fazer longas, né? E um, inclusive, foi lançado por ocasião do centenário da USP, da Universidade da Medicina da USP, né? E agora, o ano passado, é que eu lancei A História de Nós Três e de Nós Quatro, né? Ele teve várias sessões em Passo Fundo, no Cine Laser, lá do shopping, depois Porto Alegre, no Praia de Belas, agora ele está no Rio, e eu estou com ele passando em algumas faculdades, porque ele provoca um debate, uma reflexão muito atual hoje no meio médico, né? E é isso que eu... Então, onde é que partiu essa ideia, professor, de não, especificamente nós estamos falando desse filme, e por que Nós Três e Nós Quatro? Pois é, aí a história ela é assim, né? Um médico de 70 anos que estava afastado da sua cidade de origem. A cidade pode ser Passo Fundo, pode ser Erechim, uma cidade desse porte, né? Fazendo a vida profissional dele em São Paulo, e ele se aposenta e retorna à sua cidade natal. Aí, no filme, nós vamos entender o porquê que ele ficou 50 anos afastado, né? E ele, para não chegar de mãos abanando, né, ele chega com a ideia de que vai colher histórias para um produtor amigo seu fazer filmes. E essa é o cartão de apresentação dele, né? Uhum. E ele vai reencontrar a família dele, ou o que sobrou da família dele, né? Que depois de tanto tempo, nem todos estavam. E uma sobrinha, né? E uma sobrinha neta que ele vai encontrar. Porque a irmã dele, mãe dessa sobrinha, avó da neta, havia falecido fazia menos de um ano, e ela é que pede para ele retornar à cidade. Bom, então ele retorna à cidade, é um reencontro afetivo de uma família. O filme ele é muito afetivo, as pessoas são afetivas, né? E nós vamos vendo que há uma suspeita de que ele tenha mandado os medicamentos que a irmã, mãe da sobrinha, fez uso para sair dessa vida, né? Então há um debate entre a sobrinha e ele sobre essa questão, né? Se é direito a pessoa sair da vida e se é direito alguém ajudar ela a sair da vida. E aí vem
uma série de Dá pra reflexões. contar a história, né? Até para as pessoas assistirem, né? Exatamente. Mas a ideia é essa, né? E o filme se desenvolve no meio médico, provocando esse tipo de discussão, né? Que é uma discussão muito atual, porque a população nossa, ela envelheceu, né? 30% tem mais de 60 anos. Então, essa população procura o médico e quer conversar sobre o final da sua vida, né? Quer ter autonomia, não quer morrer sob tortura de sintomas, né? Então, essas pessoas estão vindo aos nossos consultórios, né, conversar sobre isso. Eu, particularmente, recebo muitas pessoas com essa problemática, né? Isso até que me motivou, então, a trazer esse tipo de tema, né? Olha só que situação, né? As pessoas procurarem um médico para abreviar a vida. Tá, e como é que o médico se comporta nessa altura da jogada? A questão é assim, nós temos que acompanhar a legislação. Eu sou professor de ética. Com certeza. E, então, no Brasil, a eutanásia ativa, ela é proibida. O que é eutanásia ativa? É o médico provocar a morte do paciente, né? Provocar como? Usando medicamentos que vão fazer a pessoa entrar em coma e morrer, né? Isso é proibido. A eutanásia passiva, também chamada de ortotanásia, que é não provocar a morte do paciente, mas deixar que a doença que está afligindo ele evolua naturalmente. Ou seja, não tomar medidas que vão prolongar artificialmente a vida dele, usar aparelhos, né? Essa é chamada eutanásia passiva ou ortotanásia. Bom, esta tem um projeto na Câmara Federal para que seja permitido, mas é um projeto que não anda, porque a bancada religiosa tranca esse projeto, né? Mas o que ocorreu? O Estado de São Paulo, na época que o governador era o Mário Covas, ele conseguiu passar uma legislação estadual em que a eutanásia passiva, ou ortotanásia, é permitida no Estado de São Paulo. Isso foi em 1999 já. E o Conselho Federal de Medicina, em 2006, também lançou um parecer permitindo a prática da eutanásia passiva, ou ortotanásia. Então, na verdade, ela está sendo praticada, e muito, né? Ainda não há uma definição clara na legislação brasileira, mas com base do Conselho, dessa opinião do Conselho, com base da legislação do Estado de São Paulo, acaba acontecendo e não está sendo considerado crime, né? Inclusive, uma coisa interessante dentro desse tema, que o Mário Covas, quando ele adoeceu, ele optou pela eutanásia passiva. Que ele tinha permitido, feito a lei, né? E o neto dele, que foi prefeito de São Paulo... foi o neto dele. Mesma coisa. Ele, infelizmente, faleceu cedo, ainda era prefeito, né? E ele optou pela eutanásia passiva. O Papa João Paulo II optou pela eutanásia passiva, a ortotanásia, né? Esse fato do Papa é que faz com que muitos religiosos comecem a mudar a maneira de repensar essa situação, né? Mas tem alguns países que já virou lei. O senhor estava comentando antes de nós começarmos a gravação, por exemplo, a Holanda, né? A Holanda é um dos países muito avançados em relação a isso, né? Mas porque estão numa outra realidade, né? E a Europa toda, como a população vivia mais, agora nós também estamos com uma sobrevida muito boa, mas por muito tempo a Europa tinha uma sobrevida muito maior que os outros países, né? Então, esse problema começou a aparecer. A Suíça, por exemplo, permite
o suicídio assistido, né? Então, muitas pessoas vão para a Suíça quando querem terminar a sua vida, né? Aí as pessoas me perguntam, mas por que ela não se suicida? Por que isso de querer mudar a lei? Porque as pessoas querem duas coisas. Elas não querem sair da vida de um jeito clandestino, né? O suicídio escondido lá, né? E querem sair da vida junto com os seus familiares. Entende? Querem uma cerimônia quase natural. de uma forma quase natural. Então, por isso é que a Suíça liberou, até nem chamam de suicídio assistido, chamam de final da vida com assistência médica, né? Mudaram o nome, suicídio é um nome pesado. Mas na Holanda há uma discussão grande agora que vai além disso, que para nós assim é um pouco ou bastante chocante. Que é assim, a partir dos 70 anos a pessoa teria direito de ir num posto de saúde e levar para casa um kit, que são comprimidos, que quando ela decidir terminar com a vida, ela toma aqueles medicamentos e morre. Há um movimento muito forte para provar isso. Está em discussão lá na Câmara, né? Mas tem inclusive uma organização forte lá de pessoas que fazem passeata na rua para que essa lei seja aprovada, né? Para nós isso é uma coisa chocante. Para nós é uma coisa... Mas eu questiono, né? Veja bem, e a medicina principalmente está fazendo de tudo, e pesquisa, tudo para salvar, para prolongar a vida. E ao mesmo tempo existe um movimento onde as pessoas querem abreviar a vida. Mas... O que leva uma pessoa, o senhor que trata disso, a tomar uma decisão assim? Eu vou dar um exemplo concreto, por exemplo, poderia dar tantos. Alguns anos atrás, uma senhora marcou consulta comigo e no meu consultório tem uma escada para subir, eu tenho vídeos lá, e eu vi ela chegando lá no horário. Eu vi que era uma senhora de bastante idade, mas ela estava bem, subiu a escadaria sozinha, tudo. Entrou no consultório, era a primeira vez que eu via ela. E, claro, eu não vou dar o nome, os dados dela, mas ela até no final me disse, olha, eu sei que o senhor é professor, podia falar no meu caso aí, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Aí ela chegou no meu consultório e me disse assim, doutor, é o seguinte, eu tenho 96 anos, né? E eu estou muito bem. Eu digo, pois é, eu estou vendo, a senhora subiu toda essa escada meio sozinha. Não, eu estou muito bem, ela disse. Mas eu tenho um problema de insônia. Eu só consigo dormir, e ela me deu um nome do remédio que eu não vou divulgar aqui, sim, que antigamente a gente usava para tratar insônia, mas é um medicamento que se a pessoa tomar a caixa inteira, ela entra em coma e morre. Eu achei estranho ela me pedir exatamente aquele comprimido, né? Porque tem tantos mais modernos, né? E ela... Lembrou de uma... E aí comecei a conversar, eu sempre colho a história de vida da pessoa e tal. E aí ela foi me contando que ela teve uma vida boa, estava bem de saúde, tinha netos, filhos, né? Era viúva já. Mas ela me disse assim, o problema é que eu quero falar no final da minha vida, porque eu estou no final da minha vida, diz 96 anos, né? Diz ela, até eu não conheço dos meus amigos nenhum que chegou nessa idade, né? Só que se eu vou falar em casa, não, você não vai morrer, diz, mas como que eu não vou morrer? Eu quero falar sobre isso. E então nós ficamos falando de como é que ela queria se ela queria ser cremada, enterrada, que roupa ela queria usar, esses detalhes, assim, ficamos conversando naturalmente sobre isso. E daí eu disse para ela, daí ela me disse assim, eu não quero duas coisas, doutor. Eu não quero perder minha autonomia, né? Eu não quero, a qualquer momento eu posso ter alguma coisa e perder minha autonomia.
ter um AVC. alguma coisa. AVC, vai ter um acidente. E eu quero decidir a hora de sair da vida. Mas eu não quero suicídio porque eu não quero deixar essa herança para meus filhos e netos. Ah, a avó se matou, né? Entende? Daí eu disse para ela, pois é, eu estava suspeitando pelo tipo de remédio que a senhora me pediu, né? Eu disse para ela, só que eu sou professor de ética, eu entendo a sua situação, a senhora queria ter um recurso em casa para a senhora não... E ela me disse mais ainda, sabe, doutor, que as pessoas que eu gosto mesmo de conversar já morreram. Então eu fico em pensamento, me lembrando lá do meu marido, tal, porque as pessoas atuais falam um assunto, tudo bem, mas não é os assuntos que me interessam, né? Então eu sei que está na minha hora, né? Mas eu queria sair bem, né? Aí eu disse para ela, olha, infelizmente não, ela sabe, eu não posso lhe prescrever isso, né? Porque no Brasil é crime o suicídio assistido, né? Ah, mas ninguém ficaria sabendo. Eu digo, mas eu ficaria sabendo, né? Então eu não posso lhe ajudar. Mas veja como ela era esperta. Quando eu fui levar ela até a porta para ela sair, ela me deu a mão e me disse assim, o que eu queria eu consegui, doutor. Conversar sobre a minha morte, né? Me fez muito bem. 2, este remédio que o senhor não quis me receitar, eu sei que esse é o remédio que vai resolver a minha vida. E eu saio daqui e sei onde é que eu compro ele. Então... E foi embora. Nunca mais vi ela. Nunca mais vi ela, não soube mais dela, já faz alguns anos. Ela deve ter falecido já, né? Mas percebe, ela foi esperta, ela queria confirmação de que era esse o remédio. E as pessoas hoje conseguem os remédios de diferentes maneiras de conseguir, né? Então, provavelmente, ela deve ter feito isso. Então entende, sim, Ademar, não é que a pessoa não queira mais viver, né? Não é que ela não goste da vida, não, ela gosta da vida, ela quer viver, mas ela sabe que está chegando na hora dela. E como é que vai ser esse jeito de sair da vida, né? Será que ela vai ficar acamada lá por um AVC? Né? Então, de repente, pessoas assim, então percebe, não é uma pessoa que está com um quadro depressivo, que tem desejo de suicídio. Não. Muito bem. É uma pessoa consciente. É. E esse filme, voltando, então, em resumo, é mais ou menos essa história dessa senhora é mais ou menos a história do filme que o senhor produziu, né? Ou seja, é da relação médico-paciente, embora, neste caso, ela não era sua paciente. Ela talvez seria paciente. Talvez seria. Né? Então, qual é o... Eu sei que houve um debate a respeito do filme também, uma mesa redonda, né, onde se refletiu os vínculos familiares, o direito de escolher, etc. E para quem está começando, professor, para quem está se formando em medicina, esse é o caminho, é estudar, compreender, saber a hora certa de ter uma conversa como essa que o senhor teve com essa senhora, mas eu acho que extremamente importante com os estudantes também tem essa visão. Né? Os estudantes, como vão ao longo da profissão deles, né, eles vão ainda encontrar um país com uma população, um número maior ainda de idosos. Né? Então, eles vão estar lidando com essa problemática, né? E como eles são jovens, ainda não têm vivência nenhuma, é bom que a gente colabore, provoque esse pensamento, né? Para lidar. Naturalmente que nós temos que nos basear na legislação e na ética, né? Eu não posso promover suicídio assistido, eu não posso fazer eutanásia ativa. Pode haver eutanásia passiva, né? Mas, independente da legislação, eles vão ter que conversar com os pacientes sobre o final da vida. Inclusive, esse tema me atrai desde muito tempo, quando eu acompanhei o falecimento do meu avô e da minha avó. Né? A minha avó, ela queria
a definir a roupa. Ela já tinha 89 anos. Estava à luz também. E ela queria definir a roupa que iam vestir nela quando ela morresse. E a minha mãe, o meu tio, os outros netos diziam: você não vai morrer e tal. Como que não vou morrer? Ela ficava brava, né? Aí um dia eu disse: vó, eu acho que eu estou entendendo. Vamos lá no seu guarda-roupa. Daí eu fui lá com ela, ela me mostrou, separamos cabide, ela experimentou a roupa, olhou no espelho, ela era vaidosa, né? E era uma mulher bonita, magra, alta, assim, né? Vestiu a roupa, tudo, tal. E aí separamos um cabide lá e digo: pode ficar tranquilo, que eu garanto que essa parte eu vou lhe ajudar. E aconteceu, né? Outro tema. Não existia nenhuma perspectiva. Não, apenas a idade, né? Apenas a idade. Ela viveu, acho que mais um ano e pouco, e faleceu, e fomos lá, colocamos aquela roupa nela, tudo, né? Eu achei, isso aí me chamou a atenção, né? Eu ainda era jovem na época, mas me chamou a atenção, né? E outra questão foi com o meu avô. Aí na época eu tinha 16 anos, eu convivia muito com o meu avô, sabe? Ele era uma pessoa que tinha viajado pelo mundo, ele gostava de contar as histórias de viagem, eu gostava de ouvir. E ele era uma pessoa que tinha a ideia de que morria e terminava. Ele não era religioso. Mas ele gostava da vida. E ele estava com 86 anos, começou a ter infartos, né? E aí ele telefonava para um irmão dele, esse meu avô chamava Armando, o irmão dele chamava Gervásio. Dizia: Gervásio, vem aqui me convencer da tua religião aí. O Gervásio supostamente era espírita, mais novo que ele. Aí o Gervásio ia lá, mas as explicações que o Gervásio dava, eu achava tão fajuto, eu ficava até irritado com o Gervásio, mas dá uma explicação melhor, né? Aí ele ia embora, passou uns dias, o Armando ligou: Gervásio, vem de novo me convencer da tua religião, porque eu não estou acreditando mais. Aí o Gervásio voltou lá, mas de novo aqueles argumentos, né? Aí o Gervásio foi embora e o meu avô disse: isso aí é bobagem, eu vou continuar cuidando da vida, não vou ficar pensando na morte, ela vai vir igual. Então vamos continuar lendo o nosso livro aqui. Ele tinha uma coleção grande de livros de viagem, sabe? Né? Que a gente lia, tinha 2.000 e tantas páginas, né? E ficamos lidando com isso. Ele me disse: olha, a qualquer momento eu vou fazer essa outra viagem, né? Entende? E inclusive me marcou muito porque veio coincidência, né? Ele faleceu no dia 18 de agosto, há 57 anos. E eu fiquei na tarde anterior com ele, né? Conversando com ele. Este domingo estaria dentro. Pois é, vê que coincidência, eu estou me dando conta disso agora. Não tinha feito essa relação. Eu nem sabia que ia falar nesse assunto, o assunto veio, né? Uhum. E eu fiquei com ele aquela tarde, ele quis sair para olhar, era um dia bonito, ele quis olhar o céu, nós saímos, ajudei ele, voltamos. Começou a escurecer, ele disse: sabe uma coisa, eu queria dar uma olhada nas estrelas, né? Aí eu fui com ele, dei uma olhada nas estrelas, voltou, ele foi deitar, eu fui embora e de madrugada a avó me chamou que ele tinha falecido, né? Então, eu aprendi também assim, que a pessoa pode morrer bem com religião, mas pode morrer bem sem religião, só prestando atenção na vida. Daí. Tipo como fazem os passarinhos, digamos. Né? Os passarinhos não pensam, né? Então não estão pensando na morte, eles estão pensando na vida, até que vai embora, né? O meu avô fez a tentativa religiosa, nele não colou, mas estava esquecendo de contar um detalhe. Depois eu fiquei sabendo que o Gervasinho, que a gente chamava ele tinha deixado de ser espírita e tinha virado ateu. Só que ele não teve coragem de dizer para o irmão dele. Por isso que os argumentos dele eram tão fajutos, né? Nem ele acreditava, né? Nem ele acreditava mais. Mas não é de graça que o senhor
se transformou num médico, psiquiatra, porque eu acho que nasceu aí esse interesse, acredito eu. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acho que eu tinha 16 anos quando meu avô faleceu. Não sei se o senhor sabia que ia ser médico. Não, eu ainda não sabia, porque eu só decidi bem quando tinha 17 anos já. Mas o que me chamou a atenção, que eu acho que me ajudou, foi poder conviver, falar sobre o final da vida com naturalidade, né? Poder conversar com naturalidade. E isso que na minha vida profissional acabou acontecendo inúmeras vezes, de pessoas me procurarem. Porque, sabe, às vezes vai um lá e diz, não, vai naquele médico lá que tu pode conversar com ele sobre o final da vida. Então aí vem outro, e aí o tema o senhor mostra me transformei em filme. A decisão realmente é de cada um, né? Pois é o que as pessoas querem, né? Mas nem sempre é, né? Mas aí a sensibilidade de dizer isso para o paciente. Uhum. Eu concordo. Portugal, por exemplo, existe um testamento que a gente pode fazer, o português lá pode fazer, que é o testamento vital. Então, qualquer idade, eu posso ir lá no órgão de saúde do Estado, sentar lá e responder um fichário dizendo como é que eu quero que seja o final da minha vida. Por exemplo, se eu sofrer um acidente, eu quero ficar vivendo em aparelhos ou não quero? Tem uma série de perguntas lá que a pessoa faz. E mais ainda, e nomeia um procurador que caso aconteça algo com ele e eles vão olhar o testamento vital e o testamento não explica, tem uma pessoa que seria o procurador dele, que vai elucidar essa dúvida que surgiu, né? Então, quem quer lá em Portugal faz uso legalmente disso. Para nós médicos isso é muito bom, porque o médico vive um dilema, Ademar, hoje, que é o seguinte: o paciente está lá com uma doença terminal, só sofrendo, não tem retorno, né? E aí um familiar quer que ocorra eutanásia passiva, o outro quer que coloque ele em aparelhos, né? E o médico... E o médico fica no meio do caminho. O que o médico vai fazer, né? Agora, se tem aqui o testamento da pessoa, está resolvido, né? Está aqui, ó, pronto. Porque senão o médico sofre quando há divergência na família, né? O médico fica numa situação sem saída, né? Dr. Jorge Alberto Saltão, o nosso tempo terminou. Eu sei que esse assunto, além de ser um pouco polêmico e amplo, nós teríamos outros espaços para preencher aqui. Mas o senhor está convidado, viu? Quando o senhor voltar para Erechim, por favor, nos procure que a gente vai descobrir outras pautas, outros assuntos para discutir. Foi um prazer realmente contar com a sua presença e trazer essa temática. É a primeira vez que nós estamos comentando isso nesse espaço de expressão universitária. Então, espero o doutor ter contribuído com esclarecer um pouco, pelo menos aliviar as tensões de especialmente dos idosos, né? Que estão já, quem sabe, pensando nesse aspecto. Quero mais uma vez agradecer a sua presença e então fica o convite aí, uma última palavrinha que o senhor queira dar para os nossos telespectadores. Não, eu quero agradecer muito e me senti muito à vontade, Edmar. Veja bem, e nós dois falando nessa temática nos sentimos à vontade. É o que a gente tenta transmitir para os futuros médicos, né, que consigam conversar à vontade com os seus pacientes sobre o momento deles deixarem essa vida. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. A você em casa, que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.